Boa noite. Hoje, dia 28 de junho, nós estamos recebendo Jorge Tadeu, do Centro Fé e Caridade, que vai ministrar a palestra Quantas Vezes? Boa noite a todos. Rogamos a Jesus, aos benfeitores espirituais dessa casa, aquele reforço que nos é sempre necessário para um bom entendimento das lições que muito ainda precisamos ouvir, mas é de grande motivo de sustentação aos nossos ânimos, à nossa reforma e, por consequência, melhoria individual e coletiva de toda a humanidade. Quero agradecer à casa pela oportunidade do trabalho. E como a nossa querida Teresa nos disse, eu estava sumido realmente, mas por questão profissional. Falta de convite não foi. Mas agora já tenho um tempo mais livre e eu quero dizer que eu estou muito feliz de coração por estar aqui. O nosso tema vai ser quantas vezes. Naturalmente, quando a gente fala alguma palavra dessa, somos induzidos naturalmente a fazer uma pergunta: quantas vezes o quê? E é exatamente sobre alguns tópicos, alguns momentos que nós vamos fazer algumas reflexões de quantas vezes. Nós não temos noção quantitativa de quantas vezes somos amparados, protegidos, envolvidos pelos benfeitores, pelos nossos anjos da guarda, guias e protetores. Mas existem certos momentos em que nós temos que, diante de uma prova, diante de uma circunstância qualquer, de uma dúvida, vem nos aclarar a mente que somos envolvidos e orientados N vezes na nossa vida. Algumas nos chamam a atenção porque de momento fala assim: poxa, sozinho realmente não seria possível. E quantas vezes eu fui envolvido, quantas vezes eu fui alertado por circunstâncias que são tão importantes na nossa vida. Mas, dentro dessas quantas vezes, existem aqueles momentos que nós pensamos em desistir, em deixar de lado, que pode ser um ideal, um sonho nosso, um desejo. E diante de algumas dificuldades, nós nos sentimos incapazes e percebemos que esse sonho nosso, ele começa a se esvair. É como se tivéssemos um sorvete em nossa mão e num calor muito intenso, o sorvete começa a derreter e a gente não dá conta de sorver todo aquele sabor. E de repente, aquele momento nos chama a atenção, porque sentimos uma fraqueza ou uma impossibilidade de seguir em frente. É claro, quando a gente fala como exemplo de sorvete, nós sabemos que, olha, a gente arruma um jeito, mas diante das nossas dificuldades, às vezes nós não conseguimos achar uma saída, que pelo menos seja uma saída justa, plausível, que atenda à minha necessidade, ao meu interesse. Às vezes eu não consigo enxergar. E quando isso acontece, é muito comum nos bater um desespero, uma tristeza, uma angústia muito grande. E quando nós encontramos a doutrina espírita, que por excelência ela é consoladora, que vem nos trazer todo um manancial de informações
que é capaz de me sustentar, de reforçar a minha fé, de entender que nós não estamos sozinhos neste mundo. E aí, se nós não tivermos um pouco de paciência e depositar na mão de Deus, de Jesus, aquele momento, para que Ele possa guiar os meus passos, isso naturalmente vai soar como um consolo muito grande. Mas quantas vezes a gente bate em retirada diante de uma injustiça? Como é difícil lidar com a injustiça? Imagino que com vocês também. Mas existem momentos que nós somos colocados à prova porque a injustiça bate à nossa porta e nós ficamos com o coração, com o pensamento ocupado, sentindo-nos desfacelados e às vezes até revoltados. Poxa, como isso é possível? Às vezes a injustiça bate à nossa porta, não na nossa vida, mas às vezes quando a gente liga um canal de TV, uma página de jornal, e percebe-se que nesses momentos as pessoas começam a dizer: mas espera aí, isso não é justo. E é muito comum naquele momento bater uma revolta muito grande. E quando é com a vida da gente? Aí dói muito mais. Porque eu, naquele momento, estaria fazendo parte de um cenário que não é justo. Mas quando a gente vai buscar na doutrina espírita a justiça das nossas aflições, das nossas necessidades, nós vamos encontrar respostas dentro do Evangelho, que pelo menos naquele momento vai me trazer um pouco de alento, um pouco de paz, de serenidade, porque nós já conseguimos entender o Evangelho em toda a sua clareza, sem dogmas, sem achismos. Mas aquela injustiça que me incomoda, eu vou aprender que com o tempo, naturalmente, a espiritualidade vai me dar um suporte. Mas eu preciso depositar um grau de confiança mínimo para que essas coisas aconteçam. E quantos lares, quantas famílias passam por suas dores diante de uma injustiça? Será que é por acaso? Não. Deus não daria essa oportunidade sem haver uma razão de ser. Mas é uma oportunidade que eu não quero, Jorge. Mas é uma oportunidade necessária para o meu burilamento. Porque sempre quando nós passamos por algum aperto, alguma necessidade, alguma dificuldade, depois que passa aquela tempestade que acalma um pouco os ânimos, nós já somos capazes de perceber que saímos mais fortalecidos. Já somos capazes de entender que sozinhos não conseguimos ainda resolver os nossos problemas e que nós temos a algum lugar um apoio, uma ajuda. E isso acontece para nós espíritos assim de várias formas, mas para as outras religiões também. É a busca em Deus. E aquele que não tem esse sentimento de buscar em Deus a ajuda que precisa, ele vai se sentir só. Jesus nos ensinou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É muito interessante essa frase. Olha, eu vos aliviarei. Ele não disse: eu vou resolver o seu problema, eu vou aliviar, para que
que nós mesmos possamos encontrar as alternativas, a saída que precisamos. E é a fé que vai nos cercando, né? Que nós vamos nos reestruturando. Mas quantas vezes nós sentimos um peso de uma responsabilidade sem ter com quem dividir? Quantas vezes? Imaginem uma família socialmente carente que não tem um alimento e aquela mãe não quer passar essa dificuldade, esse dor, esse sofrimento para os filhos. E no seu coração de mãe ela vai tentar buscar ajuda, mas às vezes a família é grande. Então muitas das vezes a responsabilidade nossa diz respeito a nós mesmos e nós não sentimos o direito de incomodar ou molestar alguma pessoa com aquilo que é meu. Mas nós não sentimos sozinhos. Se nós temos a nossa fé, se nós temos a nossa crença, se nós acreditamos, nós sabemos onde buscar os recursos. Quantas vezes acontece numa vida momentos como esse, de não ter com quem dividir? Porque às vezes o assunto ele é muito particular e eu não tenho com quem dividir. Se eu falar, eu vou divulgar ainda mais e eu acho que envolve outras pessoas que não precisam e não devem saber. É coisa de foro íntimo, é aquilo que está aqui dentro do meu peito, do meu coração. Às vezes, nós encontramos pessoas amigas que são confiáveis e que eu sei que eu vou poder falar para você, como um desabafo, porque o desabafo me faz bem. Mas e quando nós não temos essas pessoas ao nosso redor? Às vezes, a dor é grande. Às vezes, nós temos que engolir sapos para que o mal não seja maior. Quantas vezes? Às vezes são sapos bem obesos, difícil de engolir. Alguns espetam as suas garras na nossa garganta e eu tento engolir, mas não desce. Mas é a minha dor, é aquilo que eu estou sofrendo naquele momento. E a doutrina consola essas nossas dificuldades, porque ela vem, basta que eu pegue o Evangelho, abra aleatoriamente numa página e com certeza o tema ou o assunto ali vai ser a medida exata da minha necessidade naquele momento. Já fizeram esse teste? Experimentem para ver. Estou sofrendo, eu estou passando por uma dificuldade, mas de repente eu não encontro a solução, porque às vezes nem sempre a solução depende de mim, depende de outros. Aí a gente vai lá, pega o Evangelho, abre numa página, sempre vem a medida daquilo que eu preciso. Quantas vezes? Quantas vezes nós sentimos solidão? E não é para sentir solidão, eu não preciso estar isolado num ambiente distante da população. Nós podemos estar sentindo solidão dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar, na nossa comunidade. E aquela solidão que mexe mesmo com as nossas estruturas. Sentimos às vezes vontade de chorar. Quando é mulher fica mais fácil, né? Chora. Homem para chorar é uma luta. Se formos num local onde tem o maior
número de concentração de pessoas. Vou pegar um exemplo de Juiz de Fora que eu conheço melhor. Se nós formos ali naquele calçadão que todos conhecem, 2, 3 horas da tarde, é o momento de pico, naturalmente vamos encontrar várias pessoas que estão andando, outros ficam parados, e com certeza, naquele meio daquela quantidade enorme de pessoas, não são poucos aqueles que sentem solidão. Não são poucos. Às vezes foge da solidão dentro dos seus próprios lares. Vai para a rua, mas não se abastecem ou não se completam naquela sua necessidade. Mas para esses casos, quando pegamos o Evangelho, podemos citar como exemplo uma passagem de Jesus que ele diz: vinde a mim todos vós. E aí, quando a gente fala vinde a mim, é a busca com Ele. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Gente, isso é uma promessa de estar junto. É uma promessa. E nós sabemos que no momento que nós estivermos sentindo a solidão, uma prece é capaz de nos aliviar. Mas quantas pessoas passam por essa circunstância que não se lembram ou que não têm o hábito de fazer uma prece e às vezes vai para o desatino, chegando ao ponto de suicídio? Quantos? Quantas pessoas estão dentro dos seus próprios lares que se sentem sós? E hoje está muito fácil, né, sentir solidão dentro de casa. Porque antigamente nós tínhamos casas pequenas com grande número de pessoas. Então todos tinham que conviver ali, ó, um com o outro. Obrigatoriamente não tinha espaço físico, então tinha essa convivência. Mas hoje é o diferente, né? Nós temos casas grandes com pouco número de pessoas habitando. Aí cada um se tranca no seu quarto, se isola, se sentem sós. É a modernidade. Mas muitos, às vezes, vai buscar na internet, no Facebook, no WhatsApp, uma forma de consumir o tempo para não pensar naquela dor da solidão, mas não se completam, porque nós precisamos de contato com o outro, convivência, relacionamento, saber como você vai, o que você fez, como foi seu dia de trabalho, que bom que você chegou mais cedo. Estou feliz porque você mora conosco. São experiências que nós temos dentro dos nossos lares. Mas hoje a gente tem uma coisa interessante. Temos todas as facilidades tecnológicas. Todas. Todas. Mas o tempo não é suficiente. Já perceberam isso? 24 horas não dá. Por quê? Nós temos tantas coisas para fazer. É uma coisa interessante. Ainda outro dia eu estava vendo um vídeo muito interessante que o palestrante falando, ele citou um exemplo, eu vou pegar aqui uma fala dele, ele citou um exemplo. Antigamente, quando ele tinha vontade de comer uma pamonha, ele tinha que sair cedo e lá no milharal escolher as melhores espigas, preparar, ralar, que é um processo que eu não entendo, mas eu sei que passa por aí, né? E isso demandava tempo, porque tinha um fogão de lenha que tinha que abastecer com lenha seca.
pamonha ia ficar pronta lá para as 3 horas, 4 horas da tarde, mais ou menos, que dá trabalho. Hoje não. Eu quero comer pamonha, eu vou ali na esquina ali, que eu sei que tem uma padaria que vende pamonha, então eu vou lá e compro. Ganhei tempo. Mas o tempo não é suficiente. 24 horas ainda não dá para mim. Antigamente, se eu quisesse fazer uma pesquisa, se eu tivesse uma enciclopédia, eu tinha aquela pilha de livros. Se não tivesse, eu tinha que ir correndo para uma biblioteca, fazer as pesquisas para entregar no meu colégio. Hoje eu tenho uma internet que eu tenho tudo aqui. E mesmo assim estamos passando por solidão. Vocês já observaram dentro de ônibus como é que as pessoas se isolam? Cada um com seu celular, com a cabeça baixa, e não vê nada que acontece no entorno. No ponto do ônibus também está assim. Mas dentro dos lares também está assim. Isso que é o grave. Aí as pessoas reclamam solidão. Não é difícil isso? São os paradoxos da nossa atualidade. Antigamente, se eu quisesse fazer uma pesquisa para a escola, eu tinha, repetindo, livros, biblioteca. Hoje eu entro na internet, eu tenho tudo ali prontinho. Em 15 minutos eu faço uma pesquisa, já tem todo o material. E eu não tenho tempo. E o meu tempo está pouco. E eu estou sentindo solidão. Quantas vezes? Muitas vezes acontece. Mas também dentro dessas quantas vezes, nós às vezes estamos diante de pessoas que nós falamos e não somos notados. E isso traz uma irritação. Nossa, que desgaste isso traz. Eu estou falando com você, estou ocupado. Mas me dá um minuto de atenção, agora não. Isso quando fala desse tom. Quantas vezes? Mas quantas vezes nós vamos ter a certeza que diante de uma prece, de um momento em que eu busque a minha religião, eu sei que eu vou ser notado, porque eu ali estou falando, conversando com Deus. Eu estou sendo envolvido. Haverá alguém que estará ouvindo as minhas preces, porque aquilo que eu falo, aquilo que eu sinto é energia, e a energia ela tem os seus caminhos, ela não se perde no ambiente. E muitas das vezes as pessoas reclamam. Ah, lá em casa eu falo, eu falar é a mesma coisa que nada. Ninguém ouve um pouco da minha experiência que eu já passei, principalmente aqueles que já são menos jovens. Ninguém me dá atenção. Falo, nada. Explico, não correspondem. E às vezes isso é motivo de grande angústia, porque qualquer pessoa dentro de um lar que fala já com experiência vivida, fala com propriedade, e aquele não ouve, a gente fica com o coração apertado. Porque sabe que vai ter alguma coisa que vai gerar inconstância, dor, tristeza, mágoa, ressentimento, vai ter que sofrer, mas ele está na turma do eu prefiro. Vocês conhecem a turma do eu prefiro? É quando a gente sabe que aquilo não funciona, a gente sabe que não vai dar certo, a gente sabe que poderia dar um pouco mais de ouvido para alguém mais experiente, a gente sabe que aquilo ali é um risco, mas eu prefiro assim. É como se estivéssemos pagando para ver. E muitas das vezes dentro das nossas casas, no nosso trabalho, às vezes isso acontece. A gente fala, aí depois também bate aquela coisa na gente, né? Tá vendo? Eu te falei. A gente bota o dedo em riste
Olha, eu avisei, eu falei. Olhe lá quando não vem um bem feito. Azar é seu. Porque às vezes as pessoas se revoltam por não serem notados. Mas quantas vezes nós lutamos por uma causa perdida? Quantas? A gente sabe que aquilo que eu estou lutando, que aquilo que eu defendo, aquilo que é o meu ideal, aquilo que eu tenho, que eu prezo, são valores. E eu sei que os valores aí fora, não é que eles estão perdidos, eles estão mal interpretados. Porque valor vai ser sempre valor, ele não se modifica. Aquilo que é valor é sempre valor. As pessoas que interpretam equivocadamente os seus valores, ou os valores que estão em volta. E muitas das vezes, a gente sabe que não vai dar em nada. Mas por uma questão de justiça para comigo mesmo, de entendimento ou necessidade minha, eu vou lutar por aquela causa perdida, porque não vão dar ouvido, não vão se aderir àquilo que é certo. E quantas coisas erradas a gente vê nesse mundo? Quantas? Então nós estamos num mundo, gente, que somos colocados à prova todos os dias, todos os momentos, somos testados, somos avaliados, mas a punição não é Deus que nos coloca a punição, não é Deus que coloca o fardo em nossas costas, somos nós que fazemos as nossas escolhas. Aí vocês poderiam dizer, mas espera aí, eu não escolhi. Mas está acontecendo. Às vezes, talvez, não escolhemos nesta encarnação, mas vai se ver em outra. Lembrando uma palestra do Divaldo, em que uma senhora chega desesperada, fazendo graves reclamações do seu marido. Não, que ele é isso, que ele é aquilo, e não sei o quê. Eu não sei por que eu ainda estou nesse casamento. É uma causa perdida. Aí o Divaldo, com muita serenidade, fala assim, ô minha irmã, o que nós podemos fazer? A escolha foi sua. E não é? Nós que fazemos as escolhas. Ah, mas ele não era assim, ela não era assim. Ah, tudo bem. Mas quando a gente fala de fazer escolha, não necessariamente nesta encarnação, mas as escolhas já estão lá em outras possibilidades de reencarnatórias, e que nós trazemos a necessidade de conviver com aquele ser para acertar as nossas necessidades básicas, necessárias. Agora, é claro que às vezes a gente depara com escolhas que estão bem assim, nítidas, né? Às vezes são uniões que a gente percebe, olha, isso aí não vai funcionar, não vai dar certo. Mas às vezes a moça ou o rapaz, seja o que for, faz a sua escolha, né? Não, com o tempo ele vai mudar. É uma esperança. Não podemos dizer que não vai acontecer. Mas também não podemos dizer que foi uma causa perdida, né? Você lutou. Se não deu certo, se não funcionou, se teve que interromper o relacionamento, é preferível do que levar isso à frente, que seja trazer mais dores. Mas o que se percebe muito, aliás, falando de relacionamento em casamento, com pais, com filhos, o que se percebe muito não são processos que trazem de outras encarnações. As famílias estão deixando de lado a educação no trato com o outro. Falta de educação, porque aí, dentro de casa, às vezes no momento de irritação eu falo uma palavra maldita e o outro pega aquilo como um presente. Nós gostamos de ganhar presente, não gostamos?
presente da maldade também, da indiferença, da palavra. Mas como nós somos generosos, nós recebemos um presente, nós fazemos questão de retribuir com juros e correção, então aquela minha ofensa que eu acolhi, eu tomo de volta. E ali começa. Eu já conheço uma família, não é de Juiz de Fora, em que o marido chama a esposa de jararaca, não cita ela mais como nome. A esposa chama ele de troglodita. O filho, esse por sua vez, só sai palavrões, que eu não posso nem citar aqui. Aí eu pergunto para vocês, como é uma convivência dessa natureza, gente? Aí você vai perguntar qual é a sua religião? Ah, eu sou, quando não se tem, fala que eu sou católico. Eu sou católico. Vai na missa? Não. Quanto tempo você não vai na missa? Ah, deve ter uns 15, 20 anos. A última vez que eu fui foi quando nós casamos, nunca mais eu voltei lá não. Aí você percebe que existe um afastamento da religiosidade que traz sustentação para um lar, para uma família. Ah, Deus vai resolver os meus problemas? Não, Ele vai me dar os instrumentos para a solução dos meus problemas. Isso se eu aceitar, né? Porque às vezes as lições evangélicas estão ali bem claras, e a gente olha e fala, nossa, isso aqui está bom, muito bom para a Dona Teresa, ela precisava, vou levar essa mensagem para ela. A mensagem é sua. A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas quantas vezes nós voltamos para casa com a sensação de derrota? Não é ruim? Já passaram por isso? Nossa, é horrível. A gente sai com a esperança de solução de algum problema, de conquistar alguma coisa que é importante para mim. Mas quando eu retorno de cabeça baixa, angustiado, todo doído, porque não deu certo. E aquilo me dilacera como se fosse uma revolta. E aí, se bobearmos, se não formos atentos, nós vamos querer achar culpados. A culpa foi de fulano, mas a gente não consegue enxergar ainda que isso pode ser um teste da minha paciência. Às vezes eu não consegui isso agora, mas haverá um momento propício. Por quê? Ah, mas eu quero é agora, eu sou ansioso. Olha, tudo bem, você pode ser ansioso, mas vai tratar dessa ansiedade primeiro. Porque as coisas são todas no seu devido momento, no seu devido local. Quantas vezes temos aquela lágrima que teima em cair, que teima em enrolar, justamente naquele momento que a gente precisa aparecer ou demonstrar que somos fortes. Às vezes a pancada, a dificuldade, a dor, ela vem como se fosse um soco na boca do estômago. E no momento ali, sentimos uma vontade de chorar, mas de repente nós precisamos ser fortes, porque estamos na frente de um filho pequeno. Às vezes estamos na frente de uma mãe, da nossa mãe, que eu não quero trazer preocupações. Às vezes diante de alguém que está doente. Quantas vezes, gente? E o que nós fazemos nesse momento? Buscar Deus, independente de religião for. Buscar Jesus, porque Ele nos traz um momento de refrigério, vai me ensinando. E nós somos assim. No nosso dia a dia, na nossa vida, eu vou fazer uma comparação um pouco, talvez estranha, mas que dá para a gente entender melhor. Vamos imaginar que somos pedras rudes, pontiagudas, e
que precisamos nos tornar pedras redondinhas, mas somos colocados dentro de um tambor, o tambor da vida. E aquelas outras pedras que estão convivendo comigo também são pontiagudas que nem eu. E vai as pedras rolando, uma batendo sobre a outra. Esse é um processo de educação, se quisermos aceitar assim. O objetivo é sairmos pedra redondinha, mas são exatamente as pontas das outras pedras que vai nos moldando. E isso nós conseguimos perceber com facilidade quando nós encontramos o Evangelho, quando nós encontramos a doutrina espírita, quando nós encontramos o reconhecimento da necessidade que precisamos passar. Não é Deus que coloca isso para a gente. Já falei, Deus não é injusto. Colocar facilidades na vida de um e só dificuldades na vida do outro. Colocar um corpo perfeito na vida de um e um corpo com deficiência na vida do outro. Deus não faz isso. Mas eu, como espírito ainda imperfeito, preciso passar por aquelas dificuldades. Ah, mas eu vejo lá no meu vizinho, ele tem todas as facilidades do mundo. Que bom. Mas vou olhar para mim. Porque quando nós conseguimos fazer isso, com um prazo de pouco tempo, nós conseguimos perceber, puxa vida, foi duro, foi difícil, machucou, incomodou, tirou noite de sono, mas você sabe que agora eu estou mais forte? Você consegue entender, fala para o vizinho, que agora eu estou sentindo vitoriosa. Eu não achava de ser capaz de superar tantas dificuldades, mas agora eu já sei que eu posso, mas não estou sozinho. Olha quanto consola essa doutrina. Quantas vezes essa lágrima que nós temos que reter para não trazer dano maior, nós seguramos. É igual a nossa mãe antigamente, né? Engole o choro. Engole. Minha mãe falava muito isso. E a gente segurava. Porque se soltasse seria pior. Mas era a forma de educar da época. Mas quantas vezes no nosso dia a dia a gente tem que engolir o nosso choro com possíveis dificuldades? Quantas vezes a gente pede um pouco mais de força para Deus, um pouco mais de luz, e somos atendidos em todos os momentos, porque a resposta sempre vem. Todas as vezes que nós pedimos ajuda, sempre tem a resposta. Às vezes num sorriso, às vezes é num abraço de um amigo. Ele não sabe nada que está acontecendo, mas, poxa, você está andando na rua angustiado, chega uma pessoa com um sorriso, te dá um abraço. A gente fala, nossa, isso é mágico, isso é perfeito. Às vezes, é com uma lembrancinha. Antigamente, levava-se um bilhete. Hoje está na internet, né? Manda-se um WhatsApp, um e-mail. Mas o outro chega e aí de repente ele fala assim, moça, você adivinhou o que eu estava precisando? Mas são enviados de Deus. Mas a gente insiste. Com todo esse cenário, com todas as dificuldades que estão aí, nós somos colocados à prova, a gente insiste. Porque a fé nos conduz a isso. A gente insiste em progredir, em acreditar, em transformar, em dividir. Olha aí. Porque o nosso aprendizado aqui na Terra é certo. E nós vamos aprender a dividir
E é um fato bem interessante. Fé e Caridade, nós temos uma campanha do quilo. Os bairros mais pobres, de renda per capita menor, são os bairros que mais contribuem. Porque nos bairros que são mais sofisticados, você nem consegue chegar no proprietário ou no morador da casa para pedir, porque você já encontra lá um interfone, um portão eletrônico, uma série de dificuldades. E fica fácil para a pessoa dizer não. Mas aquele bairro que é pobre, a pessoa já talvez passou por essa necessidade, ela já teve a oportunidade de refletir. É o que nós fazemos. Eu vi ali, campanha do agasalho ali fora. Às vezes nós podemos ter um agasalho que não vamos usar mais. E por que não? Comprei um novo, já posso entregar isso aqui para aquela instituição, para ser bem aproveitado. Quantas vezes a gente insiste em ser, em estar, e quantas vezes Deus nos insiste em nos abençoar? A gente não tem conta, né? Imagine se não tivéssemos. Deus insiste em nos mostrar o caminho, em colocar pessoas para nos ajudar. Às vezes o caminho pode ser o mais complicado, o mais difícil, mas nós vamos perceber com o tempo que é o mais bonito, porque não é o caminho das facilidades, é o caminho que eu tive que arregaçar as mangas, encarar de frente, lutar, fazer a minha parte. Repetindo, mesmo que seja uma causa perdida. Não sei se vocês tiveram a oportunidade, há alguns anos atrás, na Olimpíada de Seattle. E era uma Olimpíada de deficientes. E nessa corrida de 100 metros, isso foi muito divulgado na época. Na corrida de 100 metros, todos eles eram adolescentes com síndrome de Down. Se colocaram na faixa de partida, logo que foi dado o sinal, saíram em correria. Todos, sem exceção, tinham o objetivo, ser o primeiro a chegar. Porque o primeiro lugar é importante. Era uma competição. E aí, saíram em correria. Mas um deles tropeçou e caiu. No que ele tropeçou e caiu, na mesma hora, todos pararam. O que houve? E nessa parada, retornaram, deram uma pausa na corrida, retornaram, e uma menina vai dar um beijo no joelho do menino que tinha se esfolado quando ele caiu. Isso vai sarar. Isso lembra muito a nossa mãezinha, né? Quando a gente caía, ela passava a mão assim, dava um beijinho, vai sarar, e sarava. Não é verdade? Mas aí a menina, né, ela vai dar um beijo. E naquele beijo ela falou assim, vai sarar. Dali para frente, todos os 9, eram 9 competidores, todos os 9 deram as mãos e foram caminhando até a faixa de chegada. Olha que exemplo, gente. Era uma competição, onde cada um naturalmente pensou, eu preciso chegar primeiro. E com esse gesto, todo o estádio se levantou e aplaudiu. Eu lembro que nessa Olimpíada, já faz uns 15 anos talvez, isso foi divulgado, pena que foi pouco divulgado, deveria ter sido mais. Muito pouco divulgado. O gesto nobre daqueles meninos, que com detalhe, talvez eles fossem deficientes mentais.
provavelmente, né? Síndrome de Down. Mas com certeza eles não eram deficientes da sensibilidade. E a humanidade hoje está tão na correria, na ansiedade, às vezes deixa de olhar para o lado ou olhar para trás. E nós precisamos aprender que o importante não é vencer sozinho. Em família, se só um vencer, tem alguma coisa que não está funcionando legal. O ideal é todos chegarem e vencerem juntos. Às vezes é difícil. Mas por que não cada um empregar um pouquinho da ajuda ao próximo, a começar por dentro da nossa casa? Ah, Jorge, mas você não sabe como é difícil tolerar fulano e ciclano. Às vezes temos esse desafio, sim. Pessoas que têm a sua personalidade mais forte, pessoas que têm as suas dificuldades. Mas por que não tentar? Por que não tentar mais uma vez? Mais 2, mais 10, 50, quantas vezes forem necessárias? Porque de repente, se a vida está amarga, vivendo com pessoas que não se entendem, mas se não tiver um pelo menos para dar o braço a torcer, para tentar fazer o melhor, não vai se resolver nunca. Mas pelo menos um tentar pode não ter funcionado, mas pelo menos eu tentei. E nós não estamos sós. Jesus nos dá essa garantia. Nós não estamos sós. E precisamos muito exercitar o perdão, que ainda é uma dificuldade para a gente. Jesus falou inúmeras vezes do perdão. Ele fala na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ele fala quando, olha, caminhe com ele mais 10 passos. Isso é perdão. Tem a clássica que todo mundo já ouviu falar, 70 vezes 7 vezes. Perdoar 70 vezes 7 vezes. Mas também ele fala dele também a túnica. Ofereça a outra face. Nossa, Jorge, mas oferecer outra face, eu já levei uma bufetada. Mas às vezes, quando nós damos um braço a torcer, todos ganham. E quantas vezes nós temos que ver o entorno de uma forma diferente? Quantas vezes? Porque o que importa na vida nem sempre é vencer sozinho. O que importa na vida é vencermos juntos. E quando a gente fala em vencer, não é vencer ganhando dinheiro, ganhando posses, não. Vencer uma encarnação, para não precisar voltar e fazer tudo de novo. Isso é vencer. É resgatar as nossas necessidades. Aí vem todo um processo reencarnatório. Somos colocados juntos como uma lição, como um aprendizado. Aí nós conseguimos vencer quando nós falamos assim: olha, já paguei algumas promissórias. Tem uma pessoa que está aqui que ela já falou várias vezes para mim, meu primo: Jorge, mais uma promissória paga. Graças a Deus. Graças a Deus. O problema é quando a gente assina mais promissórias e não vai pagando. Isso aí eu já estou com a idade de não ficar mais dando essas oportunidades que vai me fazer resgatar um futuro depois. Mas Jesus é muito bom para nós, gente. Ele é muito generoso. Vocês imaginem se ele fosse levar a sério todas as vezes que nós fazemos as nossas malcriações. Com ele. Como é que seria, dona Teresa? Com ele.
Ah, Jesus só ajuda o vizinho, não me ajuda em nada aqui. Estou de mal com ele. Não quero mais saber. Ah, mas eu tenho que passar por aquela porta estreita? Sim, é a porta estreita que vai me dar a lição. Porque a porta larga não me aprende. É fácil, né? As facilidades do mundo. Porta larga são todas as facilidades. E como temos facilidades? A porta estreita é aquela que depende do nosso esforço, da nossa vontade, persistência, perseverança. Às vezes a gente se sente cansado, mas é só momentâneo, porque no outro dia nós já estamos novamente com gás, com vontade. E isso que é bom. Esse Jesus que nos ajuda, que tem todos os seus auxiliares para nos ajudar 24 horas se necessário. Nós sabemos que é assim que funciona. E temos muito que agradecer. Porque o nosso objetivo, sabe qual é, gente? Sermos felizes. Um dia seremos totalmente... Por enquanto a nossa felicidade é relativa. Mas todos nós somos espíritos fadados a sermos felizes. Mas só seremos felizes quando a gente conseguir acertar essas dificuldades. E é nessas quantas vezes que nós vamos aprendendo a nos transformar naquele diamante lapidado que vai reluzir a luz para todos os cantos. Que Jesus nos ampare, nos abençoe. Que a equipe espiritual dessa casa possa sempre estar nos envolvendo, sempre com esse carinho, sempre com essa vontade, sempre com essa destreza. Não medem esforço para nos ajudar, não medem, mas sempre que tenhamos a consciência de que nós temos que fazer a nossa parte, não deixar que eles façam. Eles vão nos ajudar, eles vão nos dar os instrumentos, que é o Evangelho, que é toda uma literatura espírita que vai clarear a minha mente, mas eles vão ajudar e não fazer por mim. Muita paz, uma boa noite para todos, fiquem com Deus.